Boa noite, fala meus amigos, estamos começando uma live, mais uma live, né? Técnicas para aprimorar as suas aulas. Para você que é professor de jiu-jitsu, para você que quer ser professor de jiu-jitsu, muito importante você aprimorar as suas aulas. Então hoje eu vou estar falando aqui 10 pontos importantes para você deixar a sua aula melhor. Tá? Pessoal, uma coisa importante, essa live aqui ela vai ficar gravada, então se você não puder assistir agora, se quiser assistir depois, então depois da live ela vai ficar e você pode assistir ela a hora que você quiser. Você pode correr no meu canal do Telegram, lá toda vez eu posto um resumo da live, um resumo dessa aula. Então vai lá no Telegram, se você não tem um Telegram, baixa o aplicativo do Telegram no teu celular, é super fácil. Aqui na descrição desse vídeo tem um link, você pode clicar no link. Primeiro você baixa o aplicativo, depois você clica no link, o link vai te jogar direto no meu canal no Telegram, você se inscreve no meu canal no Telegram, e aí você pode pegar o resumo da aula passada, que já está lá, e depois vai ter um resumo dessa aula lá, dessa aula. Boa noite de novo para quem está chegando aí. Pessoal, todo tema que eu falar, se vocês quiserem comentar, por favor, comentem, perguntem. E antes da sua pergunta, do seu comentário, faz um favorzinho, faz um favor para mim. Coloca uma hashtag com o nome com o título que eu vou estar falando. Então, eu vou falar vários temas, são 10 itens. Se você quiser fazer um comentário, se você quiser fazer uma pergunta, você coloca a hashtag e o tema e faz a sua pergunta, tá? Faz a hashtag e o tema, coloca seu comentário. Vou só pedir isso para vocês. Vamos lá, vamos começar a live? Técnicas para aprimorar as suas aulas. Primeiro, que eu costumo de falar é o aprendizado inteligente. Qual que é o aprendizado inteligente? São 2 pontos importantes sobre esse aprendizado inteligente. Muitos professores cometem um erro na hora de você ensinar o seu aluno, que é falar muito, que é explicar demais. Você acaba passando do ponto. Você vai falar e aí você fala, e o aluno às vezes ele perde o poder de concentração e ele passa do ponto. Então são 2 pontos importantes que você tem que ter, que é falar pouco, ser objetivo e o mais claro possível. Então não tente explicar demais. Vai direto no assunto, direto no ponto. E seja objetivo, não fica falando muito, tenta dar muitas explicações. O segundo ponto é sempre quando você pega uma posição, normalmente o que os professores fazem? Ensinam a posição numa tacada só. Às vezes a posição é muito difícil, né? Você pega uma posição complicada, uma posição difícil, então o que você faz? Você divide essa posição em etapas. Ao invés de você ensinar a posição toda de uma vez só, você divide ela em etapas. Vamos dar um exemplo aí. Você vai pegar uma raspagem de meia profunda, onde o cara entra lá embaixo, aí a minha mão que está pro lado da guarda das pernas, ela vai entrar embaixo, torcendo o pé. Enfim. Às vezes você ensina numa tacada só, para um aluno faixa preta, para um aluno mais velho, ele pega. Mas para um aluno iniciante, às vezes é legal, eu costumo fazer muito isso e me ajuda muito nas aulas. Eu ensino uma parte da posição, falo, pessoal, vamos treinar até aqui. Aí o pessoal treina. Quando eu vejo que todo mundo, o grupo andou legal, pegou aquela posição, aí eu falo, agora vamos treinar a segunda parte. Faz a segunda parte da posição. Quando todo mundo pegou, você parte para a posição toda. Agora vamos fazer a posição toda. Então, às vezes, dependendo da dificuldade da posição, você pode ensinar em 2 ou em 3 etapas a posição. Você vai facilitar o aprendizado. Então, falar pouco é importantíssimo. Ser objetivo, não ficar dando volta, ficar explicando demais, que você dificulta o que já é difícil, porque o jiu-jitsu é uma arte marcial difícil de se aprender. Mas a gente pode facilitar isso. Como a gente facilita? Falando pouco, sendo objetivo. E as posições mais difíceis, você pode ensinar em etapas. Tá? Esse é o nosso primeiro ponto. Pessoal, boa noite aí, quem está chegando. Valeu, obrigado por estar assistindo, obrigado por estar comparecendo aqui. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Nada por enquanto. Se quiserem, não se esquece, pessoal. Quer fazer um comentário? Quer fazer uma pergunta?
vai no tema que eu tô falando e antes do seu comentário, antes da sua pergunta, coloca a hashtag e o tema do assunto que eu tô falando. Vamos lá. Segundo item de 10, vou falar 10 itens aqui. O segundo item é a defesa pessoal. Pessoal, tem que ensinar defesa pessoal. Tem que ensinar. Eu não podia deixar a defesa pessoal de fora de como melhorar as suas aulas. Você tem que ter defesa pessoal. Agora, um ponto importantíssimo. Eu ultimamente eu tenho dado uma pesquisada no Facebook, YouTube, Instagram, eu tenho dado uma olhada no que o pessoal está fazendo. E uma coisa que eu vejo e que é lamentável, e você professor, você quer dar aula de jiu-jitsu, você não pode cometer esse erro, é inventar defesa pessoal. Se você não sabe defesa pessoal, vá buscar, vá aprender, vá fazer um curso, corre atrás aonde tem curso e aprenda. Não é vergonha, hoje não é vergonha, por quê? Porque o jiu-jitsu ele tomou um rumo onde que o professor começou, lá atrás, começou a se preocupar com competição, e aí ele só ensinou competição, formou faixas pretas que só aprenderam competição, e aí esses faixas pretas formaram outros faixas pretas que só aprenderam competição, chega num ponto que virou uma bola de neve, ninguém sabe defesa pessoal. Então o que você faz? Não inventa. Eu vejo muita gente na internet inventando. Não faça isso. Imagina um professor de karatê que não sabe o kata. E aí ele inventa. Vou inventar um kata aqui. Não pode inventar. Isso é um ponto importantíssimo. Se você não sabe, vai aprender. O terceiro ponto é o professor ativo. O professor tem que ser ativo. O que significa o professor 100% ativo? Professor não senta. Professor fica andando o tempo todo e professor fica falando o tempo todo na aula. O que significa isso? Imagina você, professor, ou você aluno, teu professor passa uma posição, ou ele nem passa a posição, ele fica sentado e manda alguém fazer a posição lá, ou ele levanta, passa a posição e ele senta, pega o celular, fica trocando mensagens. Pessoal, isso não existe, isso é inadmissível. O professor não fica sentado na aula, tá? O professor, tá todo mundo treinando direitinho, tá redondo, o pessoal já sabe o que fazer, beleza, você quer sentar, mas ficar olhando, ótimo, não tá errado. Agora, todo mundo tá aprendendo, muita gente não sabe o que tá fazendo. Professor ativo, o professor ele anda numa ponta, no tatame a outra. Ele vai de um lado para o outro, andando, olhando, falando, corrigindo. O tempo todo. O professor não pode ficar inerte, o professor não pode ficar sentado enquanto um aluno está aprendendo. O professor não pode ficar deixando aluno ensinando outro aluno. Não que um aluno não possa ajudar, pode, mas o professor está ali para isso. O papel dele é esse, entendeu? O nosso quarto ponto aqui, que é importantíssimo, de 10... é o professor feliz. Professor feliz. Pessoal, quem não gosta de ser bem recebido, com um sorriso no rosto sempre, o tempo todo? Imagina você chega na academia e o teu professor está com a cara fechada, você trabalha o dia inteiro, tá cheio de problema. Chega na academia, o professor com aquela cara amarrada, porque ele está com problema. Só o aluno, ele não quer saber se o professor tem problema ou não. O cara na maioria das vezes ele trabalha o dia inteiro, ou trabalha e estuda, tem uma vida muito louca, às vezes está cheio de problemas. Ele vai para a academia por 2 pontos principais. A competição é a minoria que vai por causa de competição. A grande maioria vai para desestressar e para aprender a se defender. Então ele não pode encontrar um professor com a cara amarrada, ele não pode encontrar um professor sério, ele não pode encontrar um professor que fica dando bronca, mandando pagar flexão. Para com isso, você faz isso, para com isso. Para de mandar teu aluno pagar flexão, começa a botar um sorriso no rosto aí, que você vai ver a mudança. Eu tenho alguns alunos aqui, um caso que aconteceu até pouco tempo aqui na minha academia, um aluno mais antigo, já faixa marrom, já mais velho, os filhos dele também treinam, não vou falar o nome dele, mas ele vai ouvir, ele sabe quem é. Ele sabe que eu tô falando dele. Ele chegou aqui um dia e falou, eu posso entrar aí, hoje eu não tô muito bem, eu queria só ficar no tatame, eu queria fazer só alguma coisa, se eu conseguir fazer. Eu falei, pode, entra aí, fica à vontade. Deixei ele, percebi que ele não tava bem, ele ficou à vontade. E aí ele virou pra mim e falou assim, cara, posso falar um negócio pra você? Eu nunca entrei aqui e você
me recebeu sem estar com um sorriso no rosto. Toda vez que você aperta a minha mão, tem um sorriso no seu rosto. Hoje eu não estava legal, eu acho que eu não vou nem treinar, mas eu vim mais para poder ficar aqui dentro, sentar aí, conversar com você, bater um papo, pegar essa energia boa, e aí eu vou sair daqui melhor. Então, nós somos professores, essa é uma função nossa. Estar bem e receber bem, independente se o mundo está caindo na tua cabeça. Quando você for entrar no tatame, baixa a cabeça, deixa lá fora. Quando você sair do tatame, você resolve aquele problema. Aí você pode ficar sério, você pode até chorar se for o caso. Mas ali dentro do tatame não tem essa, meu amigo. O quinto ponto muito importante, são normas e regras que você tem que ter na sua academia, você tem que ter dentro do seu tatame. Não é lógico que essas normas e regras não vão ser seguidas a ferro e fogo, não são, você não vai brigar por causa disso, mas são coisas que tem que ser seguidas, são coisas óbvias, como não treinar com anel, ali relógio, pulseira, brinco, não treinar mascando chicletes, estar com o seu kimono sempre limpo. Essas normas, elas têm que estar explícitas em algum lugar, né? Em algum lugar que o aluno, é lógico, não vai imprimir um papel e vai colocar. Você vai fazer um negócio bonito, com o logotipo da tua academia, vai colocar ali. Todo aluno tem que ter acesso a essas informações e são coisas claras e óbvias, não vai ter nenhum absurdo ali no regulamento. Vai treinar com kimono limpo, tratar bem o seu amigo, você vai estipular algumas regras que não saiam da normalidade e o pessoal tem que seguir. Você nunca viu uma empresa que cresceu, uma empresa que dá lucro, desorganizada. Isso não existe. Então dentro do seu tatame tem que ter ordem, mas essa ordem não pode extrapolar, essa ordem não pode ser um negócio absurdo. O sexto ponto, que tem um pouco a ver com normas e regras, é hierarquia. A hierarquia nós temos que ter dentro da academia, dentro do tatame, mas nós temos que tomar muito cuidado com a hierarquia, porque senão a hierarquia ela toma conta de um jeito e ela é maléfica. Eu vou explicar o que acontece. Você não pode ter exageros. Quando você tem exageros, você começa a fabricar graduados e faixas pretas metidos, faixas pretas que se acham, faixas pretas que se escondem atrás da sua faixa. Isso não pode acontecer. A hierarquia tem que ter, mas você não pode deixar a hierarquia prevalecer. Então tem que ter o respeito ao mais graduado, não só como mais graduado, mas como uma pessoa mais velha. Eu costumo falar que o faixa preta, ele tem que ser o cara mais humilde no tatame, o que respeita mais, o que toma mais cuidado comigo é o faixa preta. Quanto maior a sua faixa, maior o seu cuidado e maior a sua responsabilidade. Alguns erros nessa questão de hierarquia, eu vou citar alguns aqui, na minha opinião, que são um dos maiores erros na questão da hierarquia. Um é quando você vai entrar no tatame, tem muitas academias que obrigam o aluno a cumprimentar do mais graduado para o menos graduado. Pessoal, não façam isso, isso fica um negócio chato. Imagina você entrar no tatame, o tatame está cheio e você não pode apertar a mão do teu amigo que está ali do lado, porque você tem que procurar o faixa preta mais antigo, depois você tem que procurar o segundo faixa preta mais antigo, aí você tem que procurar o faixa marrom. Cara, o cara fica fazendo um zigue-zague no tatame para poder apertar a mão de todo mundo. Cara, isso não existe. Cá entre nós aqui, só entre nós aqui. Pô, ridículo isso. Só entre nós, não espalhe o que eu tô falando aqui agora não, fica só entre nós. Não é legal isso. Você, professor, tá ali, você pode ficar olhando e você pode achar isso o máximo, mas não é. E pro cara que tá ali começando, quem tá fazendo isso, não é. Eu acredito que eu faço na minha academia, tem a hierarquia, então o aluno, ele quer entrar no tatame, ele pede autorização para entrar, ele quer sair, quer ir no banheiro, ele não é casa da mãe Joana, né? Ele tem que pedir autorização, é lógico que o professor vai deixar. Eu vou ficar, não bebe água, não pode ir no banheiro. Pode, mas ele vai pedir autorização. E ele pede autorização para quem está ministrando o treino, para quem está puxando a aula. Ele entrou, apertou a mão do professor que está puxando o treino ali, do principal ali, o resto não tem ordem, ele aperta a mão de quem ele quiser, na ordem que ele quiser, entendeu? Isso é muito importante. Outra coisa que eu considero um erro
é não chamar os mais graduados para treinar. Muitas academias, você não pode chamar o faixa preta. Você não pode chamar o mais graduado para treinar. Eu tô sentado aqui, deixa eu me arrumar aqui. Você não pode chamar o mais graduado para treinar. Por quê? Porque é falta de respeito. Por que é falta de respeito? Eu vou perguntar por que é falta de respeito. Me diz no comentário aí, se alguém sabe aí, me diz por que é falta de respeito chamar o mais graduado para treinar. Eu vou te falar o que é falta de respeito. Falta de respeito é a maneira com que você vai falar com ele. A maneira com que você chega nele vai dizer se você está sendo respeitoso ou não. Isso vai dizer se tem respeito ou não. Não o fato de chamar. Às vezes o aluno está aqui na minha academia, um cara novo, ele me olha, ele é louco para dar um treino comigo e ele não vai me chamar porque é falta de respeito. Isso não existe, pessoal, tem que parar com isso. Esse negócio de falta de respeito não existe. Outro erro comum é o espaço na hora dos treinos de luta. Pessoal, isso tudo que eu estou falando aqui, presta atenção, você que é professor de jiu-jitsu, você tem que criar uma conscientização. Todos os itens que eu falei, eu estou no 6º, mas todos os itens que eu estou falando, isso é o professor, não é o aluno que está me olhando aqui, que tem que ir lá na academia e começar a agir dessa maneira. É lógico que se o aluno começar a agir dessa maneira, às vezes ele vai contra as regras impostas pelo professor dele e ele vai ter um atrito com o professor. Quem tem que fazer isso que eu estou falando aqui é o professor, e ele tem que criar essa conscientização dentro da academia dele. Outro erro que eu acho comum é durante as lutas, o espaço ser do mais graduado. Vou dar um exemplo. Eu estou treinando com um aluno meu, então eu sou o mais graduado ali. Vem um faixa branca com outro e eles caem no meu espaço. Aí vocês vão para lá, entendeu? Porque eu sou o mais graduado, o espaço aqui é meu, a prioridade é minha. Pessoal, para tudo. Eu acredito que pode sair a dupla que está mais fácil. Tem uma dupla ali que um tá apertando o pescoço do outro, o cara rola pra cima de mim, cara, ele vai parar de apertar o pescoço. Cara, se eu tô nos 100 quilos ali de boa, eu saio, porque a prioridade, na minha opinião, passou a ser de quem tá ali no pega, entendeu? Como eu tô tranquilo, não importa se eu sou mais graduado ou não, eu dou licença para eles, entendeu? Então tem que ter esse negócio. Por isso que eu falei no começo que a gente tem que tomar muito cuidado com a hierarquia. A hierarquia pode ser um negócio bom, mas ela pode ser uma coisa que vai afundar o teu negócio, que vai afundar. Então isso tá dentro das técnicas para você aprimorar suas aulas. Porque se você colocar a hierarquia certa no lugar dela, como tem que ser, as suas aulas vão ser muito melhores, menos chatas, entendeu? Deixa eu ver aqui, eu acho que já tem algumas perguntas aqui. Eu já volto lá, pessoal. Deixa eu só dar uma olhada aqui, se alguém... Parece que eu vi uma pergunta aqui, passando. Fala, meus amigos, o Rosinaldo de Manaus, aí, meu irmão. Defesa pessoal... Você acha melhor passar em todas as aulas, ou pelo menos uma técnica, ou em dia específico? Boa pergunta. Defesa pessoal, todas as aulas, tá? Defesa pessoal, todas as aulas, pessoal. Depende da defesa pessoal. Se for uma defesa pessoal simples, você pode passar até 2. Se for um pouco mais complexo o aprendizado dela, 1. Mas toda aula você pode fazer logo depois do aquecimento. Se você tiver uma aula curta, uma aula de 1 hora, você pode usar a defesa pessoal como uma parte do aquecimento, entendeu? Mas toda aula tem que ter defesa pessoal. Jiu-jitsu não é uma arte de defesa pessoal. Quando você perguntou para o seu professor o que era jiu-jitsu, ou se você já escutou o teu professor falando sobre jiu-jitsu, e alguém pergunta para ele assim: professor, o que é o jiu-jitsu? Para que serve o jiu-jitsu? Ele fala: jiu-jitsu é uma arte de defesa pessoal, onde o mais fraco, blá 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 blá, que a gente sempre ouviu. Se é uma arte de defesa pessoal, então ensine defesa pessoal. Se você não sabe defesa pessoal, aprenda defesa pessoal, não invente. Lembra que eu falei lá atrás. Vamos lá. Vamos para o 7º, o nosso 7º item para você aprimorar suas aulas. Tudo que eu falei até agora e tudo que eu vou falar, dos 7, 8, 9, 10 agora, vai melhorar a sua aula. Cuidados
cuidados que você tem que ter. E esses cuidados, o professor tem que criar uma conscientização. Você tem que conscientizar a tua academia, você tem que conscientizar o teu aluno disso tudo. Qual que é o primeiro cuidado? Saber com quem que ele pode treinar duro. Isso é um problema em muitas academias e muita gente perde aluno por causa disso. O aluno entra, ele é jogado, vem um faixa azul, um faixa roxa, sem noção, e esse cara é sem noção porque o professor deixou ele sem noção, porque o professor deixa, porque o professor tem toda a autonomia de conscientizar, de ensinar, é dever do professor isso, ensinar. Aí o que o cara vai lá, mete o joelho na barriga, machuca a costela do cara, o cara não volta mais. Você tem que saber com quem você vai treinar duro e você tem que saber com quem que você vai treinar leve, com quem que você vai ajudar. Um outro cuidado que a gente tem que ter são com as mulheres. Então, homens, quando vocês forem treinar com as mulheres, vocês têm que tomar cuidado com ela. Mas ela é dura, ela bate em mim. Deixa ela bater em você, cara. Deixa ela bater em você, ela é mulher. Eu não tô falando aqui, não vem aí, pelo amor de Deus, brigar comigo nos comentários porque eu aguento, porque eu bato, porque eu sou mulher. Eu sei, eu acredito. É lógico que eu faço jiu-jitsu. Jiu-jitsu é arte suave, pô. Eu acredito que as mulheres possam vencer homens, mas mesmo assim, em toda a minha vida, sempre que quando eu fui treinar com mulher, por mais que a mulher é dura e eu tenho que treinar duro com ela, eu tenho que tomar cuidado com ela. Eu tenho que tomar cuidado na hora que eu faço um 100 kg, na hora de colocar o peso. Tenho que tomar cuidado para não bater com o pé na cara dela. Você tem que tomar cuidado. Você tem que tomar cuidado para não machucar. Você tem que tomar cuidado. E esses cuidados vão fazer com que tenham mais mulheres na sua academia, na sua equipe, treinando junto com você. Porque se for só porrada com mulher, vai ficar só as que tem sangue no olho mesmo. E as que tem sangue no olho, às vezes machuca e não volta. O Rosinaldo está perguntando aqui se defesa pessoal deve ser ensinado para todas as faixas etárias. Todos os alunos. Na minha academia tem aula a partir de 4 anos de idade. A partir de 4 anos de idade treina defesa pessoal. Todos devem aprender defesa pessoal. Todos, sem exceção. Todas as faixas e todas as idades. Voltando lá no assunto cuidado. Cuidado com os amigos em condições especiais. Diferença de peso, diferença de idade. Exemplo, você tem um amigo que tem algum tipo de deficiência na mão, no braço. Cara, você não vai lutar com o cara como se fosse final de campeonato mundial. É aquilo que eu falei, você tem que saber com quem você se pega. Você tá com 100 quilos, vai treinar com um amigo de 60, por mais que esse de 60 seja duro, você tem que tomar cuidado com ele, porque uma jogada de peso a mais, você machuca uma costela dele, faz ele torcer o joelho, até tá de pé, vai dar uma queda para trás, quebra o tornozelo do amigo. Então a gente tem que tomar cuidado. Agora, você é faixa preta, ou você é faixa roxa, marrom, preta, vai treinar com outro, cara duro, um treino de nego duro, tá ali. Aí, cara, você um se joga na parede, o outro, porque vocês estão prontos para isso. Então você tem que saber como você vai fazer isso. E aí, num outro ponto aqui no 8º, que eu já vou começar agora, e já é a conexão, o 7º, 8º já é a conexão. Então é importante o professor criar essa conscientização que eu falei. Agora, ligando no assunto, esse 8º aqui. Esse 8º não existe treino fácil. Não existe treino fácil. Então, professor, você tem que ensinar o teu aluno, isso tudo faz parte das técnicas para deixar sua aula melhor. Você tem que ensinar o teu aluno que não existe treino fácil. Vou dar um exemplo. Eu crio o meu treino, eu faço a minha dificuldade. Quando eu comecei a dar aula, em 1994, não tinha academia, eu dava aula na academia de um amigo meu, aqui na minha cidade, em Jundiaí, tem uma academia de capoeira, e eu dava aula de jiu-jitsu na academia de capoeira dele, eu era faixa marrom. Quando eu ganhei a faixa preta em 95, eu montei a minha academia. E eu não tinha com quem treinar, né? Os professores do Rio de Janeiro, eu em Jundiaí sozinho, não tinha com quem treinar. Eu fazia judô, mas já tinha parado de treinar judô. O que eu fazia? Eu falei, eu preciso treinar. Eu só tinha um monte de faixa branca treinando comigo, então eu comecei a criar as minhas dificuldades. Então quando você está num treino
que só tem iniciante ou você é o mais graduado, você cria suas dificuldades. Então você pode deixar ele sair de guarda passada, você pode deixar ele montar. Quando ele montar, fala, pô, agora eu vou lutar para sair. Se isso começar a ficar fácil, você começa a deixar o golpe encaixar para depois tentar sair. Se isso ficar fácil, você pode colocar uma mão para dentro da faixa, ou eu vou treinar só com a mão direita, ou agora eu estou conseguindo. Então eu vou tirar, vou botar minha mão dominante, vou guardar a mão dominante, vou treinar com a mão esquerda. Você vai criando as suas dificuldades. Você vai deixando um treino que aparentemente é fácil, mas nenhum treino é fácil, se você souber como treinar. E, ou ao contrário, funciona igual. Então, você professor, você tem que ensinar isso pro teu aluno, porque às vezes o professor perde aluno, porque o aluno começa, porque aqui não tem treino para mim, aqui não tem treino para mim, o cara muda de academia. Não é que não tem treino para ele tem que aprender a treinar, ele tem que aprender a criar as dificuldades dele, e isso faz parte do ensino, do que o professor vai ensinar. Então isso cabe ao professor fazer isso, e o contrário funciona igual. Eu falo pro meu aluno, quando o aluno está cansado, eu falo, pô, venha na academia, não falte. Ah, mas eu estou cansado, eu não vou conseguir. Tudo bem, quando você está cansado, vem, aquece, faz as posições para você não perder o treino do dia. Se você tiver com pique de lutar, você luta. Se você não tiver com pique de lutar, você não luta. Ah, eu fiz uma luta, pô, eu tô cansado, não deu. Mas você não perde o treino. Então eu tenho que saber treinar. Eu tenho que saber como eu faço para treinar mais duro e como eu faço para treinar quando eu não quero treinar. Você tem que saber. Então o professor tem que ensinar isso para o aluno. Isso faz parte de todo o aprimoramento da aula dele. Porque se toda vez que teu aluno quiser treinar duro com alguém que não deve, você vai perder aluno. Se o teu aluno achar que não tem treino para ele, você vai perder aluno. Se o teu aluno achar que tá demais, ele não está conseguindo treinar porque ele anda muito cansado, você vai perder aluno. Então isso tudo faz parte do aprimoramento das suas aulas. Vamos lá. O nono item, nosso nono item dessa live de hoje. Deixa eu ver se alguém deixou mais alguma pergunta aqui. Aqui. Rodrigo. Fala, Rodrigão. Qual o conselho que você considera mais importante para uma pessoa que quer começar a dar aulas de jiu-jitsu? Aprender a dar aula. Esse é o conselho mais importante. Por quê? Porque ninguém aprende a dar aula. Para pensar comigo, vamos raciocinar aqui. Essa pergunta foi fantástica do Rodrigo. Vamos raciocinar. Você treina jiu-jitsu, você vê o teu professor dando aula, você vai pegando as faixas até você pegar a faixa preta. Aí você fala, eu vou dar aula. Ok, mas você aprendeu a dar aula? Não. Você só foi aluno. E aí quando você começa a dar aula, o que acontece? Começa uma jornada de descobertas, erros e acertos. Lógico que você vai errar muito mais e aí você vai aprendendo com os seus erros. É o que 99% dos casos acontece. Isso aconteceu comigo. Eu comecei a dar aula assim, errando, e aí você vai aprendendo com os seus erros. Então, quando você quer começar a dar aula, antes de você dar aula, aprenda a dar aula. Aprenda a dar aula. E aí você vai saber o que você está fazendo. Vamos ver se tem mais aqui. Jaelson, para um aluno de jiu-jitsu faixa branca ou azul, é bom praticar defesa pessoal? Todos. Primeira aula de jiu-jitsu, um aluno entra na minha academia, na primeira aula dele ele já aprende defesa pessoal. Todos, de A a Z, desde a primeira aula até o faixa preta mais velho, treina defesa pessoal. Tá? Tem que treinar, todo mundo tem que treinar. Jiu-jitsu é uma arte de defesa pessoal. Ah, mas a competição eu costumo falar sempre, e quem falou isso foi o Royler, meu mestre, e eu sempre copio ele. Competição é um bônus, tá ali para quem quiser. Se você quiser, você pode pegar o bônus competição na faixa, na idade que você quiser. Se você não quiser, não é obrigatório, não muda a tua vida dentro do jiu-jitsu. Vamos lá para o nosso nono item. Tudo é responsabilidade do professor. Professor, presta atenção no que eu vou falar agora. Você quer ser professor? Presta atenção no que eu vou falar agora. Tudo o que acontece dentro do tatame é de responsabilidade do professor. Não existe o professor falar assim, o meu aluno torceu o joelho e, se ele torceu o joelho, a culpa é sua. Na minha academia, quando alguém se machuca, a culpa é minha. A culpa é minha.
porque eu deveria estar em pé, andando e olhando para poder evitar isso. Quando o pessoal está lutando, você tem que ficar ali, ó. Se alguém está falando com você, não tem problema, você fica com o olho no peixe ou no gato. Você tem que ficar tomando conta do que está acontecendo. Eu não vou falar que na minha academia não acontece. E eu não vou falar que isso não acontece. Pô, a gente está lutando, na hora da luta você está lutando, acidentes podem acontecer, isso pode acontecer. Mas acontecer um aqui, um lá, quase nunca acontece, está dentro da normalidade. Agora, direto tem alguém machucando, sempre tem alguém se machucando, tá tudo errado. A culpa é 100% do professor, que não está prestando atenção, que não está criando as conscientizações que eu falei aí nas aulas 7 e 8, que tem que criar essas conscientizações, né? E tá deixando o pau torar de qualquer jeito. Isso não pode acontecer, você tem que tomar cuidado. Agora, o décimo e último é: todos devem aprender. Todos que entram na academia têm que aprender. Não pode, nunca um professor pode dizer: esse aluno não tem jeito, esse aluno não aprende. Esse aí, pô, já ensinei 1000 vezes para ele. Cara, ensine 2000, ensine 3000. Vou falar 2 palavras agora, que eu acho que essas 2 palavras resumem bem o grande mestre Hélio Gracie, e é o que nós temos que seguir: paciência e persistência. Paciência e persistência. Todos ficam bons, todos, sem exceção. Uns aprendem mais rápido e ficam bons mais rápido, outros aprendem um pouco mais devagar e vão ficar bom um pouco mais devagar, mas todos, sem sombra de dúvida, vão ficar bons. Todos. O professor, ele não pode desistir do aluno. Nunca o professor desiste do aluno. Por que o professor não desiste do aluno? A gente lembra daquela frase famosa do grande mestre Hélio Gracie: o jiu-jitsu que eu criei foi para dar chance aos mais fracos enfrentarem os mais pesados e fortes. Grande mestre Hélio Gracie. Então nós não podemos esquecer disso. Então esses são os 10 pontos aí mais importantes aí, ó. Fábio Rico, fala meu amigo Fábio Rico. Deixa eu ver mais a sua pergunta aqui, ó. O Fábio tá perguntando aqui. Fábio, não tá abrindo sua pergunta toda. Sobre dar aulas. Vez ou outra eu coloco um aluno graduado para passar uma posição que ele gosta de fazer e não tá abrindo. Abriu. Vez ou outra eu coloco um aluno graduado para passar uma posição que ele gosta de fazer, para ele ir se familiarizando a dar aula. O que você acha disso? Olha, é uma maneira de aprendizado, Fábio, mas não é o aprendizado mais correto. Para o cara aprender a dar aula é bem complexo e leva um tempo. É muita coisa envolvida do que simplesmente mostrar uma posição. Ajuda, o que você está fazendo ajuda. Pode até continuar fazendo, mas não resolve muito não, tá? Mas ajuda. Depois eu posso dar umas dicas mais sobre esse assunto. O Leonardo: professor, realmente acidentes acontecem, mas como minimizar esses riscos e o que devemos fazer? Leonardo, é aquilo que eu falei, aquela conscientização. Eu tenho que conscientizar o meu aluno de que ele vai treinar duro com quem ele tem que treinar duro. Um aluno iniciante, com faixa branca mais novo, alguém mais leve, alguém mais novo de idade, uma pessoa mais velha de idade, uma pessoa que tem algum tipo de deficiência, cara, tem que maneirar. Porque tem cara que quer bater em todo mundo, de A a Z, não é assim que funciona. Eu tenho que colocar na balança com quem que eu vou me pegar, com quem que eu vou me jogar e com quem que eu vou treinar leve. Então essa conscientização existindo, esses acidentes já vão diminuir muito. Professor em pé, olhando, falando, andando, já vai diminuir muito. Você entendeu? Então tem que ter toda essa conscientização, que é o professor. Não adianta o aluno se conscientizar disso se o professor não se conscientiza. Então tudo isso que eu falei, tudo isso que eu estou falando agora, faz parte do aprimoramento da aula do professor, né? E aí você vai ter menos lesão, menos gente machucada, menos problema e menos alunos saindo da academia, parando por isso, por aquilo. Pessoal, não se esqueçam, essa live vai ficar salva, então você pode assistir depois, pode assistir a hora que você quiser. No link, na descrição desse vídeo aqui, tem um link do meu canal no Telegram. Então baixa o aplicativo do Telegram,
vai lá, se inscreve no meu canal lá, que toda vez eu coloco o PDF com um resumo dessa aula. Então da live passada, já está lá no canal do Telegram, já tem um resumo com a live de lá, e você pode entrar no meu canal lá no Telegram e baixar o resumo dessa aula que vai ser postado posteriormente. Tá? Valeu, pessoal, muito obrigado aí, até a próxima live, muito obrigado.